Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o módulo de produção. Os integrantes do grupo são João Guilherme, Maria Fernanda, Marcos Augusto, Marcos Giannini, Sara e Silvia. Primeiramente, eu vou tratar sobre o sumário. De modo geral, a gente vai tratar sobre a estrutura geral do sistema, o que ele faz, quais são as classificações, quem insere os dados, quem usa, faz uso dos dados para quê, com que sistema ou módulo ERP ele interage, os exemplos de um sistema real. Primeiro, vamos falar sobre a estrutura geral do sistema. O sistema de produção, ele é um conjunto de elementos, de pessoas, máquinas e processos responsáveis por produzir um produto ou um serviço. Esse elemento, eles interagem entre si para alcançar um objetivo final que é produzir. Conforme uma indústria vai crescendo, é necessário adequar e melhorar o seu sistema de produção para cumprir as necessidades do consumidor e manter uma boa margem de lucro. Pode passar o slide, por favor. O conceito do sistema de produção, ele é um conjunto de subsistemas interligados, cujo objetivo é transformar as entradas, os inputs, em saídas, o output, na forma de bens ou serviços, através de um processamento pré-definido. Pode passar, por favor. As funções centrais do sistema de produção é através do marketing, o desenvolvimento de produção no serviço e a função de produção. O marketing, ele acaba sendo responsável por comunicar o mercado sobre os produtos e os serviços oferecidos. O desenvolvimento de produção do produto ou do serviço, eles são responsáveis por criar um produto ou um serviço não inexistente ou modificar um produto já existente no mercado. E a função de produção, ela é responsável por satisfazer as necessidades solicitadas pelo consumidor e entregar um produto ou um serviço. Pode passar, por favor. As funções de apoios. O módulo de produção, ele acabou para tentar suprir as necessidades do consumidor, eles precisou suprir algumas necessidades. E nessas necessidades está a função de contabilidade dos recursos humanos. A contabilidade, eles é o apoio de processo para as decisões econômicas dentro da empresa ou indústrias. E os recursos humanos, ele recruta os indivíduos tanto para criar o produto ou como para determinada função que é desenvolvida para o consumidor. Pode passar, por favor. Agora, o que é sistema EPR? O sistema EPR, a sigla dele é Planejamento de Recursos de Empresas. O EPR são software, o EPR é uma plataforma de software desenvolvida para entregar os diversos departamentos de uma empresa, possibilitando automação e armazenamento de todas as informações e negócios. O EPR é, resumidamente, essas funções que foi citada lá em cima, e entre eles podem entregar diversas outras funções, como foi contabilizada com a contabilidade e os recursos humanos para interagir em um bom sistema para a empresa e cumprir a obrigação de desenvolver um produto ou um serviço adequado para o consumidor como ele deseja. Pode passar. Agora a gente vê dois exemplos. O exemplo clássico é do iFood. Quando o consumidor está em casa, ele sente a vontade de comer algum doce, ele solicita para alguma empresa que é cadastrada no iFood e a empresa ela tem que fornecer o alimento desejado para o cliente, para o consumidor em si. Que é essa mostração do terceiro slide, que é de entrada e saída. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar sobre o que ele faz. Basicamente, o sistema ele pega inputs, ou seja, entradas, e ele transforma em saídas, na forma de bens ou de serviços
com processamento pré-definido. Então, o importante dele é pré-definir quais vão ser as atitudes que vai ter no meio de produção, para já ter tudo pronto e não ter nenhuma surpresa no decorrer da produção. Como a Mafê disse, é importante ressaltar, conforme a indústria vai crescendo, tem a necessidade de melhorar o sistema de produção, de readequar as informações, readequar o processamento e tudo mais. Eu vou tratar um pouco sobre as classificações agora. Existem 2 métodos de classificação. Existe a classificação tradicional, que classifica em 3. Classifica o sistema de produção contínua ou de fluxo em linha, que apresentam sequência linear de fluxo e trabalham com produtos padronizados. A produção contínua propriamente dita, ela trabalha com produtos padronizados e com alto grau de automação. A produção em massa, ela tem um grande volume de produção, mas uma pouca variedade de produtos. No sistema de produção intermitente, tem por lotes, um primeiro produto é produzido, depois ele é substituído nas máquinas por outro produto e só depois ele volta a ser produzido. Por encomenda, o produto ele é produzido conforme a necessidade do cliente, a quantidade que o cliente quer, na data que o cliente quer que seja entregue, isso tudo é acertado com o cliente. O sistema de produção de grande projeto sem repetição, o que acontece? O produto ele é único, não há rigorosidade com o fluxo do produto, existe uma sequência de atividades que é pré-determinada, justamente para que nada fique fora do controle, e as atividades elas devem ser seguidas com pouca ou nenhuma repetitividade. Existe também a classificação cruzada de show order. Primeiro tem o sistema orientado para estoque, então o produto é fabricado e ele já é estocado, o que efetiva a demanda, mas o que acontece é que o consumidor ele fica pouco flexível à escolha. Então, se já tem aquilo no estoque, é aquilo que ele tem que escolher. Ele não tem a opção de escolher o que ele quer. Os sistemas orientados para encomenda, o que acontece? O consumidor ele tem a liberdade de escolher exatamente o que ele quer, o preço, o prazo, a quantidade que ele vai desejar e tudo mais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a entrada de dados. É normal que no sistema de uma empresa toda hora entram e saiam vários dados diferentes, especialmente num sistema grande como um sistema ERP. No caso, falando de um módulo de produção, a gente tem alguns dados que seriam mais relevantes para essa área. Entre eles, a gente tem o inventário, que seria tudo que uma empresa tem disponível para usar no processo de produção. Tem os materiais em estoque. É importante que uma empresa sempre registre os materiais disponíveis que ela tem para fazer o produto dela, para garantir que não vá nem sobrar material, nem faltar material. Também é importante registrar as etapas e prazos de produção de um produto para garantir que o produto vai ser feito da maneira correta, de uma forma organizada, seguir um cronograma, dependendo da empresa. Também é importante registrar os produtos que a empresa tem em estoque. Além disso, também é importante registrar as aquisições, as compras da empresa, registrar os dados relativos aos funcionários dessa empresa, registrar os dados dos clientes e, dependendo da empresa, registrar as encomendas também, se é uma empresa que trabalha com isso, com pedidos de clientes, como foi o exemplo do iFood. Agora, sobre quem insere esses dados. Bom, considerando um módulo RP de produção, a maioria dos dados vão ser inseridos e utilizados justamente pela própria equipe da empresa, né? Os funcionários que estão lá e vão gerenciar e produzir os produtos da empresa. Mas dependendo do sistema, os clientes também podem inserir alguns dados. Por exemplo, uma empresa que trabalha com encomenda, ele precisa que o cliente mande os pedidos, que ele insira alguns dados no sistema para que a empresa possa usar. Mas, de maneira geral, a maioria dos dados é inserida pela própria equipe
Agora nós vamos falar um pouco sobre quem usa os dados e para qual finalidade, né? Pode passar. O responsável pelo uso dos dados, assim como o João já tinha apresentado antes, quem insere os dados pode ser tanto os clientes em alguns casos, mas a maior parte do tempo é a própria equipe de produção, junto com os próprios gerentes ali, ou todo mundo que trabalha nessa parte da etapa de produção. Mas é bom saber que quem vai usar os dados efetivamente, porque esses dados de produção, no caso, vão ser usados para análise, para tomada de decisões mais para frente, tem que ser algum funcionário que seja capacitado para olhar todo o contexto geral desse processo de produção e todas as partes que se integram. Então, e quem tem autorização para isso. Então, neste caso, o responsável por uso desses dados normalmente é o gerente ou supervisor da unidade do setor de produção em questão. Agora, para que esses dados do ERP, né, do módulo de produção, podem ser usados? Né? Qual a finalidade desses dados que estão sendo registrados nesse sistema de informação? Bom, é muito importante saber que esses dados eles vão ser usados para análises, que o objetivo principal disso vai ser auxiliar no controle do processo de produção total, ou, em outras palavras, aumentar a eficiência dessa administração do próprio processo de produção. E alguns exemplos de resultados que você pode conseguir com essa análise são o controle de ordens de produção. As ordens de produção são basicamente todas as descrições do que vai ser produzido, no caso, os códigos, os itens, a quantidade de cada item que vai ser produzido, para que prazo deve ser produzido. Então, a partir do momento que você tem esse registro desse controle de ordens de produção, você reduz problemas de qualidade e organiza as coisas. Além disso, você vai ter um controle do estoque de materiais, um controle rigoroso, que vai permitir que ocorra uma redução do desperdício, porque você vai registrar o consumo preciso dos materiais no momento de produção e você não vai encomendar ou comprar mais parte do material que você não vai usar no processo de produção. Isso também vai gerar um aumento de produtividade e uma redução das perdas no processo produtivo, porque já vai estar tudo registrado qual é o lote e para que data, para qual é o prazo. E, no geral, a gente pode resumir que vai ter uma automação da coleta e a compilação desses dados, porque ao invés dos gerentes ou o próprio pessoal que vai ser encarregado de compilar esses dados de produção, de estoque, de prazos, de quantidades de materiais, eles vão precisar fazer isso manualmente. Eles vão poder estar usando esse tempo que eles gastariam com isso para outras coisas, aumentando a eficiência de todo o processo, e deixar isso para o próprio sistema, que depois eles vão usar isso para a tomada de decisões. Porque a partir do momento que você tem esses dados compilados, você pode fazer uma análise desses dados e saber quais decisões tomar a ponto de aumentar a eficiência ou mudar o processo de produção para um que seja mais adequado para aquele momento da empresa. É importante mencionar também que as principais funcionalidades que são usadas nesse sistema de informação do módulo de produção, né, dentro do sistema vão ser a lista de materiais, a configuração de produtos para montagem sob encomenda, que nem já foi mencionado, que é uma linha de produção, a geração de ordens de produção, a requisição de materiais para a produção e o registro rigoroso deles, dentre outros. Agora que a gente já viu esses conceitos que envolvem todo o ERP, todo o módulo de produção, a gente consegue definir com exatidão com quais outros módulos o módulo de produção se relaciona, que é o que a gente vai ver nesse próximo slide. Aqui a gente tem basicamente toda a relação que é feita com o módulo de produção. Então, nesse slide a gente vai ficar bastante claro a relação entre, por exemplo, um setor de RH com o chão de fábrica da minha indústria. A gente vai conseguir ver bastante essa relação aqui. Então, primeiramente, a relação mais simples, porém uma das mais importantes, é o módulo de produção com o módulo estoque. Porque antes de eu fazer a minha produção, eu preciso consultar o meu estoque, para saber se eu tenho matéria-prima necessária, para saber qual lote eu tenho disponível para me produzir, para saber quando que vai chegar esse produto. Então, eu preciso também ter um controle de quantos produtos acabados eu já tenho. Então, não preciso produzir determinada quantidade, porque eu já tenho X no meu estoque. Então, essa é uma das relações mais importantes que tem com o módulo de produção, que é o estoque. Em segundo lugar, nós temos também o módulo de compras. Aí é importante que o módulo de compras se relaciona com o estoque, da seguinte forma. Assim que eu vou iniciar a minha produção, eu preciso consultar o meu estoque. Então, se eu não tenho determinada matéria-prima no meu estoque, eu vou verificar com o módulo de compras, vou abrir uma requisição de compras, e com essa requisição, o responsável ele vai verificar a requisição, vai verificar com qual fornecedor eu posso fazer essa compra, que aí vem os relatórios, né, que eu posso verificar qual fornecedor é mais rentável, qual é mais barato, e assim efetuar a melhor compra para a minha empresa.
Então, o RP ele oferece todos esses relatórios e todas essas consultas. Então, aí a gente já tem a relação do produção com o estoque e com o módulo de compras. Agora, vamos verificar o módulo financeiro. O financeiro ele está ligado bastante com o módulo de compras, porque antes de efetuar minha compra, eu preciso verificar como que está o meu módulo financeiro, o tanto de contas a pagar que eu tenho, o tanto de contas a receber que eu ainda vou receber dos meus clientes. Então, eu preciso saber de toda a minha movimentação, todo o meu fluxo de caixa, né, todo o meu centro de custo, e com base nisso, com base nos dados que o financeiro oferece, eu consigo, por exemplo, fazer uma determinada compra com base no que o meu estoque falou que eu preciso ter. Aí a gente já consegue ver a ligação entre esses três módulos. Agora, o módulo de vendas, ele está mais ligado com o meu produto acabado. Então, finalizou a minha produção, finalizou ali no chão de fábrica, eu tenho o meu produto acabado, agora eu vou fazer a venda desse produto. Então, eu vou informar o meu setor de vendas que eu tenho tantas quantidades e que elas já estão disponíveis para vendas. E aí, o meu setor de marketing vai verificar qual é o melhor cliente, para quais os clientes que eu devo vender, qual tem mais rentabilidade, entre outros. Então, aí a gente consegue ver bastante a relação do módulo de produção, que muitas das vezes é visto como o coração da indústria, porque ele vai centralizar todas as informações na minha fábrica, é com base no que eu faço na minha fábrica, que o módulo de compras, o módulo estoque, o módulo de vendas, o módulo de financeiro vai fazer todo o funcionamento da minha empresa. Aí agora a gente vai ver um exemplo prático de como funciona isso numa interface real de um módulo ERP, aí no próximo slide. Aqui a gente pegou um RP bem simples, tá? Que a gente verificou no site Katana, que ele ofereceu algumas prints do RP. Essa print aqui, ela vai mostrar basicamente esses itens, que vai até o item 7, mostra os produtos acabados. Então, é o que eu quero produzir. Aqui ele mostra alguns produtos, por exemplo, aqui ele diz que eu tenho no estoque esse produto, ele fala que a minha venda está bloqueada ou ainda está em progresso, a minha venda, na verdade, é a minha produção, né? Então ele vai falar, ó, você tem esse item no estoque e ele está bloqueado, a produção por algum motivo ela parou. Aí no segundo item, eu tenho que o meu produto está em estoque, eu tenho uma quantidade dele no estoque e que o trabalho está em progresso, então eu ainda estou fazendo a minha produção. Aí no item 3, por exemplo, ele me mostra que eu tenho duas quantidades do produto acabado e eu tenho esperado para essa data aqui, então essa data eu tenho uma produção esperada, né? Aí no item 4 é a mesma coisa, e o item 5 ele diz que a produção ainda não está disponível. É isso por conta de não ter matéria-prima, ou por conta de algum bloqueio do meu setor financeiro e etc. Aí na outra tela que a gente tem uma print um pouco mais centralizada. Então a gente, por exemplo, acessa um produto acabado, e aqui ele vai mostrar todos os ingredientes ou receita desse produto. Que aqui são as matérias-primas basicamente, né? Então ele coloca a quantidade dessas matérias-primas, algumas características a mais, o valor dessa matéria-prima, porque a minha produção ela tem um custo, né? Então ele coloca todo esse valor para mim, ele já mostra todas essas informações, e eu consigo saber com exatidão tanto que vai custar essa produção, quais as matérias-primas que eu vou precisar e o tanto de tempo que vai levar. Aí na próxima tela, a gente tem uma outra print que ele mostra agora as matérias-primas, só que um pouco mais focada, por exemplo, no tanto que eu tenho no estoque, no tanto que vai chegar, por exemplo, eu tenho uma venda de uma matéria-prima que está disponível, vai ficar disponível para tal data. Então, eu sei que em tal data vai chegar uma matéria-prima e eu vou poder fazer a minha produção, vou poder iniciar todo o meu processo. E aí ele já mostra direitinho tudo sobre as minhas matérias-primas, se eu tenho no estoque, quando vai chegar e etc. A gente consegue ver bastante nessa tela. Aí basicamente é isso mesmo, aqui são as referências que nós utilizamos no nosso site, tá? Tanto para consulta, caso alguém queira visualizar as nossas fontes. E basicamente é isso, caso alguém tenha dúvida, estamos sempre à disposição e obrigado pela atenção.